Com esse time, o Santos vai ser rebaixado no Brasileirão. Não existem hoje 4 times no Campeonato Brasileiro da Série A que joguem menos que o Santos. Santos 1, São Paulo 1 na Vila Belmiro pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Lucas Santos, você está no canal do Portal Costa Norte. O Santos começa bem os 5 primeiros minutos de jogo. Depois o São Paulo equilibra e o Santos acha um gol no final com uma jogada que não é planejada, não é ensaio do Vojvoda. É uma jogada que saiu de um chute de fora da área do Adonis Frias, que inclusive ele não está acostumado a fazer, e o Santos consegue um rebote com o Zé Rafael. Aliás, uma defesa do Rafael que foi muito mal espalmada para o meio da área. O Santos até consegue equilibrar o jogo de uma certa forma no primeiro tempo. Mesmo o São Paulo não sendo um time muito competitivo hoje, a gente está vendo isso muito claramente, o São Paulo consegue em campo se impor muito mais do que o Santos. E o Santos, como eu disse, de certa forma até conseguiu equilibrar. Só que o São Paulo ainda se deu ao luxo de deixar alguns jogadores no banco que são muito importantes, como o Lucas, o Luciano e o Marcos Antônio. A partir do momento que esses 3 jogadores entram, acabou o jogo para o Santos. No primeiro lance desse trio em campo já sai uma jogada que os jogadores saem basicamente na cara do gol, e o gol do São Paulo não sai por sorte do Santos. Em situações assim se percebe a diferença que faz um elenco competitivo, porque em um dos primeiros lances que o Lucas pega na bola, na direita, ele consegue um cruzamento perfeito para o Calleri que está lá para fazer de cabeça. Isso falando do São Paulo. Se a gente for falar do Santos hoje, em quem que o torcedor confia? O Santos na zaga tem João Basso, Luan Pérez, Zé Ivaldo e Adonis Frias. Eu queria convidar o torcedor a pensar um pouco em qual desses 4 zagueiros você tem plena confiança para ser titular, porque eu não confio em nenhum. Em um cenário ideal, a gente não teria nem Luan Pérez nem Adonis Frias como titulares. Hoje eles têm que ser porque são os menos piores do elenco. João Basso e Zé Ivaldo não eram para estar no Santos. Com um cenário ideal, Luan Pérez e Adonis Frias seriam reservas. A gente teria 2 zagueiros para serem titulares, porque eles também não têm condições. Vamos pensar, o João Basso, até pouco tempo atrás, ele estava afastado do elenco, não treinava com o elenco principal, porque considerava-se que ele não tinha nível. O Santos fez de tudo para tentar negociar o João Basso e não conseguiu, porque nenhum clube manifesta interesse. O Zé Ivaldo, a mesma coisa. O Adonis Frias, no ano passado, ele vinha tendo atuações muito irregulares. Ele termina a temporada bem por causa daqueles 3 últimos jogos que o Santos consegue 3-0 contra o Sport, 3-0 contra o Juventude, 3-0 contra o Cruzeiro. Nesse time, todo mundo jogou bem, aí ficava muito fácil falar. Só que o Adonis Frias, no próprio jogo de hoje, ele tem um lance que ele poderia tranquilamente ter sido expulso. Ele toma um amarelo naquele lance em que ele segura o Calleri, ele poderia ter sido expulso. Aquele lance não é para amarelo, é para vermelho, claro. O Luan Pérez até tem uma técnica melhor que os companheiros dele, só que você confia no jogo aéreo do Luan Pérez, por exemplo? Eu não confio também. O Santos tem um meio-campo hoje em que os 2 titulares são Zé Rafael e João Schmidt. São 2 jogadores que têm técnica, mas eles não aguentam mais correr, eles não aguentam mais dar 2 passos em velocidade. Principalmente o Zé Rafael já ganhou tudo que poderia ter ganho na carreira, chegou no Santos de barriga cheia, com todos os títulos que poderia. O João Schmidt um pouco menos, mas é um cara que a gente sabe que não tem velocidade para ser titular no Santos. Falta ao Santos um volante de pegada. O Santos tentou muito o Felipe Loyola, inclusive tinha muita aprovação da torcida, do técnico, só que o Loyola ele preferiu ir para um time que está lutando para não ser rebaixado no campeonato italiano. E nessa negociação também pesam muitas outras questões, porque o Santos, por exemplo, tem uma fama muito grande na Argentina de ser um clube que não paga os clubes em que ele contrata jogadores. E aí, nesse contexto, até a contratação de outros jogadores fica muito complicada. E não é passando pano para o Alexandre Matos de forma alguma, porque ele precisa, de alguma forma, contratar jogadores, porque o Santos não tem elenco. E aí, com o elenco que a gente tem hoje, a gente entra em uma outra discussão, que é técnica e raça. Os jogadores que o Santos tem hoje, que têm técnica, não demonstram nenhuma vontade, nenhuma raça e andam em campo. Os jogadores que não têm técnica são justamente os que correm e se esforçam. Por exemplo, o Santos tem hoje Zé Rafael, que a gente sabe que tem técnica, a gente sabe que tem potencial por tudo que fez no Palmeiras, só que ele anda em campo, ele não corre. A mesma coisa o Roleiser. O Roleiser é um jogador que eu pessoalmente defendo, é um jogador que eu gosto, é a contratação mais cara da história do Santos, só que até agora não tem feito o que o torcedor espera. É um jogador que até corre e se esforça, inclusive corre muito errado em boa parte dos jogos em que ele começa de titular, ele é substituído porque ele não aguenta jogar 90 minutos, ele é obrigado a correr errado, porque ele tem que voltar para buscar a bola, porque a bola não chega, e aí o jogo dele também fica obviamente muito prejudicado. A gente não pode passar pano pro Roleiser só porque ele tem técnica, a gente sabe que ele é bom, mas isso não é o suficiente para a gente dar crédito infinito para ele, um cara que também não está entregando.
Talvez falar que o João Schmidt tem técnica seja um pouco de exagero, mas a gente sabe que ele tem uma certa qualidade no passe, que ele consegue acertar alguns lançamentos. Não é muito, mas é algo que alguns outros volantes do Santos não têm. Só que a gente volta naquela questão de jogadores que têm uma certa técnica e não demonstram vontade ou não têm velocidade. E aí, se a gente vai para o outro lado, a gente enxerga o Rony. O Rony é um cara que, em um cenário ideal, não deveria ter sido contratado, porque o Rony não tem nível para jogar no Santos. Só que ontem o Rony correu uns 15 quilômetros em campo. Ele foi um dos que mais se dedicou, correu, sofreu muitas faltas. E aí, nesse contexto, a gente pode citar vários outros jogadores, como o Escobar, por exemplo. O Escobar é um jogador que a gente sabe que se dedica, que tenta, mas é um jogador que não consegue apoiar o ataque, que só defende e que muitas vezes falha até na defesa. E com esse contexto de jogadores que têm técnica e não têm vontade, e outros que não têm técnica e só têm vontade, o Santos vai acumulando jogos ruins, o Santos vai perdendo, vai empatando, o Santos está a 7 jogos sem ganhar. A última vitória do Santos foi contra o Novo Horizontino na Vila Belmiro. E assim, a gente precisa lembrar do contexto desse jogo. Não foi uma vitória tranquila. Foi um 2-1 contra o Novo Horizontino em casa, com gol aos 87 minutos. E aí, dentro de todo esse contexto, a gente abre o Instagram e a gente vê o Marcelo Teixeira postando, dizendo que não há crise, que concorrentes políticos dele usam desse momento ruim para tentar descredibilizar o trabalho que ele vem fazendo e não deixar que ele seja reeleito. É isso que a gente vê do Marcelo Teixeira hoje, dizer que não há crise. O Santos não ganha 7 jogos, como não há crise? O Santos contrata Bilal Brahimi, que joga 30 minutos e vai embora. O Santos contrata Cabadeiro, que com 2, 3 jogos já mostra que não consegue jogar, e vai para o Portsmouth, da Inglaterra, segunda divisão, um time totalmente sem competitividade alguma. Inclusive, no time em que o Cabadeiro chega, o técnico diz que o Cabadeiro é aquele jogador que faz a torcida levantar em campo, que faz a torcida se empolgar. Os únicos momentos em que a torcida do Santos levantou para o Cabadeiro foram para criticar, foram para basicamente chorar, porque não aguentava ver o Cabadeiro em campo. Depois que o Santos entendeu que esse tipo de contratação não funciona, não é o que vai vingar, o Santos começou a olhar o futebol brasileiro de uma forma diferente. Começou a parar de olhar para o futebol estrangeiro de times completamente periféricos, de times que os torcedores não acompanham, e começou a olhar mais para o futebol brasileiro, que faz mais sentido. Jogadores que estão mais acostumados a jogarem aqui. E aí o Santos olha para o José Aldo do Mirassol, o Santos está tentando a contratação do José Aldo. O Santos poderia ter contratado o Danielzinho de graça, que foi para o São Paulo, inclusive, e o Santos não fez esse movimento, porque simplesmente não quis. O Santos ainda, por exemplo, não entendeu que a zaga é prioridade. O Santos tem 4 zagueiros que não são confiáveis. O Santos também não entende a lateral esquerda como prioridade. Hoje a gente tem Escobar, que não preciso dizer muito. A gente tem Vinícius Lira, que ainda não está pronto para ser titular, inclusive acho muitas das críticas que o Vinícius Lira sofreu injustas. A torcida do Santos talvez esteja pegando um pouco pesado demais com o Vinícius Lira, que é um jogador que acabou de subir da base, ele ainda não está pronto para esse tipo de coisa, por mais que o momento seja de crise. O Santos entende também o Mike como um jogador utilizável. Se a gente for olhar para a lateral direita do Santos hoje, a gente tem um jogador que é minimamente confiável, que é o Igor Vinícius. O técnico não confia o suficiente no JP Sherman para jogar, e o torcedor não confia no Mike. O torcedor sabe que não dá para confiar no Mike. O Mike não consegue correr. Qualquer atacante de mínima intensidade de lateral de campo deixa o Mike para trás com 5 passos. E aí, se a gente for analisar para quem o Santos perdeu, a gente não está falando de um time que briga por títulos. A gente está falando de um time que há 3 semanas atrás estava apanhando no Fantástico em campo. Estava tomando 3-0 do Mirassol com o jogador expulso e estava acompanhando uma reportagem no Fantástico de uma investigação contra a diretoria do São Paulo. Todo o contexto do São Paulo era negativo. Hoje a gente não vê mais nada disso, quase. O São Paulo consegue uma vitória contra o Flamengo e aí tem o Santos 2 vezes. Para um time que está em crise, como estava o São Paulo, não tem nada melhor do que enfrentar o Santos 2 vezes. Enfrenta o Santos no Morumbi e ganha, enfrenta o Santos na Vila Belmiro e consegue o empate. Hoje, quase não se fala de crise no São Paulo, só que essa crise existe, muito forte. E aí o São Paulo toma 3-0 para o Mirassol, ao mesmo tempo em que passa a reportagem no Fantástico, São Paulo apanha em campo e na mídia ao mesmo tempo, toma 3 da Portuguesa, toma 3 do Palmeiras, essa era a sequência do São Paulo. E hoje não se fala mais de crise, porque o Santos salva o São Paulo. Acredito que você, torcedor do Santos, que acompanha o Santos, já conheça
o Lucas Mussetti, ele fala uma coisa que é muito interessante no vídeo dele de análise pós-jogo. O São Paulo não tem diretoria, o São Paulo não tem um grande elenco, mas o São Paulo tem meio campo. Isso o Santos não tem. O São Paulo ganhou do Santos no meio campo. O São Paulo engoliu o Santos no meio campo. O Santos entrou com 3 volantes e sem um meia contra o São Paulo. O Santos tinha Escobar na lateral esquerda e Mike na lateral direita. Quem apoia o ataque? O Rony é um atacante de característica de recomposição pela esquerda. O Barreal também é um atacante de característica de recomposição pela direita. Ou seja, o Santos entrou totalmente defensivo jogando em casa. Isso porque o São Paulo não estava com o Lucas, Luciano e Marcos Antônio no começo do jogo. E mesmo assim o Santos entrou completamente recuado. Isso é uma coisa que a gente não consegue entender o padrão, porque quando era no Morumbi, o Santos entrou com Igor Vinícius na direita e Vinícius Lira na esquerda. O Santos foi ofensivo contra o São Paulo no Morumbi lotado. E perdeu. O Santos foi defensivo jogando em casa contra o São Paulo. Por quê? Qual que é o sentido de você jogar ofensivo fora e defensivo em casa? Deveria ser o contrário. Um time que joga em casa tem mais apoio da torcida, a torcida empurra, a torcida faz diferença, ainda mais na Vila Belmiro, que é um caldeirão, em que a torcida consegue ficar muito perto do gramado. Essa é a diferença da Vila Belmiro, por mais que seja um estádio menor. Então fazia sentido que o Santos jogasse de forma ofensiva, ainda mais que o São Paulo entrou com um time misto, como eu mencionei. Fora de casa não fazia sentido, e o Santos entrou ofensivo. A verdade é que o torcedor está cansado. A gente termina o ano achando que o próximo vai ser melhor e não acontece. Se esperava dessa temporada algo diferente, com o Neymar, com o Gabigol, com talvez o Robinho crescendo de produção, só que não acontece. Agora o Santos enfrenta Noroeste, pelo Paulista, Atlético Paranaense no Brasileirão e Velo Clube no Paulista de novo. Velo Clube e Noroeste são os 2 últimos times que o Santos enfrenta nessa primeira fase do Campeonato Paulista. Se o Santos ganha um jogo, é provável que seja suficiente para não ser rebaixado no Paulista. Se o Santos ganha os 2, é provável que se classifique. Só que você, como torcedor, você acredita que o Santos consegue ganhar de 2 times seguidos, sendo que vem de 7 jogos sem vitória? O Neymar vai voltar, provavelmente, no próximo jogo contra o Mirassol, só que o Neymar não é o salvador da pátria. O próprio Gabigol disse isso mais de uma vez. O Neymar sozinho não vai conseguir carregar esse time nas costas. Por mais que ele seja muito bom, por mais que ele tenha muita técnica, isso falta no Santos hoje. Mas o Neymar é um só. E, infelizmente, a expectativa é das piores possíveis. Torcedor, é isso. Eu sei que num momento desse é muito complicado a gente pedir alguma coisa, né? Mas eu queria pedir para você o seu like, a sua inscrição aqui embaixo, se você gostou do vídeo. E é isso, torcedor. Para ficar por dentro de mais informações, notícias, pós-jogos do Santos, você pode continuar acompanhando a gente por aqui e acessar costanorte.com.br. Até mais.